Estudo dirigido SM1 Revisão SM2 Processos Psicológicos Básicos. Manhã. 1. O que é motivação? Diferencie motivação intrínseca e extrínseca. Motivação é o processo que inicia, orienta e mantém o comportamento, levando uma pessoa a realizar determinadas ações em busca de um objetivo. A motivação pode ser classificada em dois tipos principais. Motivação intrínseca refere-se à motivação que vem de dentro da pessoa. É o desejo de realizar uma tarefa ou atividade porque a pessoa a considera interessante, prazerosa ou satisfatória em si mesma. Motivação extrínseca é a motivação que vem de fontes externas à pessoa, como recompensas ou pressões sociais. Isso inclui recompensas tangíveis, como dinheiro ou prêmios, ou intangíveis, como reconhecimento e aprovação. A motivação intrínseca tende a ser mais duradoura e satisfatória, pois é alimentada por fatores internos. Enquanto a motivação extrínseca pode ser eficaz no curto prazo, mas pode diminuir ao longo do tempo, se não houver uma recompensa contínua. 2. O que são emoções? As emoções são respostas complexas do organismo diante de estímulos internos ou externos, que envolvem uma interação entre componentes fisiológicos, cognitivos e comportamentais. Elas são fundamentais para a sobrevivência, pois ajudam o indivíduo a se adaptar ao ambiente, tomar decisões, comunicar-se socialmente e regular o comportamento. Do ponto de vista fisiológico, as emoções provocam mudanças automáticas no corpo, principalmente por meio da ativação do sistema nervoso autônomo. Por exemplo, diante de uma situação de medo ou ameaça, ocorrem reações como aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada, sudorese e liberação de adrenalina. Essas alterações preparam o corpo para reagir rapidamente, seja para enfrentar o perigo, luta ou escapar dele, fuga. Emoções diferentes desencadeiam padrões fisiológicos distintos, contribuindo para a sua identificação. No aspecto cognitivo, as emoções estão diretamente ligadas à forma como interpretamos e avaliamos uma situação. Ou seja, não é apenas o evento em si que gera uma emoção, mas a maneira como ele é percebido e compreendido. Dois indivíduos podem reagir de formas completamente diferentes à mesma situação, dependendo de suas experiências anteriores, crenças e expectativas. Esse componente cognitivo também é importante para o controle e a regulação emocional, como quando tentamos acalmar-nos diante de uma situação estressante ou reinterpretar um evento negativo de forma mais positiva. Por fim, no componente comportamental, as emoções se manifestam através de expressões faciais, gestos, posturas e mudanças na voz. Esses sinais são importantes para a comunicação interpessoal, pois permitem que outras pessoas percebam nosso estado emocional e reajam a ele. Expressões como sorrir, chorar, franzir a testa ou arregalar os olhos são universais e ajudam a estabelecer conexões sociais, empatia e cooperação. 3. O que são emoções básicas e secundárias? As emoções básicas são aquelas que são universais e têm uma base biológica comum. Elas são reações emocionais primitivas, instintivas e frequentemente automáticas, que ajudam os indivíduos a se adaptarem ao ambiente e a lidar com diferentes situações. As 6 emoções básicas amplamente reconhecidas são: medo. Medo é uma emoção primitiva que surge como resposta a uma ameaça percebida ou perigo. Sua principal função é preparar o corpo para uma reação de luta ou fuga. O medo aumenta a vigilância e prepara o corpo para agir, seja enfrentando o perigo ou se afastando dele. É uma emoção essencial para a sobrevivência. Raiva. Raiva é uma emoção intensa que ocorre quando algo ou alguém é percebido como uma ameaça ou injustiça. Ela pode ser uma resposta à frustração, ataque ou violação dos próprios limites. A raiva tem uma função adaptativa, pois prepara o corpo para a defesa, sendo útil em situações onde uma reação assertiva é necessária para lidar com uma adversidade.
Tristeza. Tristeza é uma emoção associada à perda, frustração ou desapontamento. Embora geralmente seja uma emoção negativa, a tristeza pode ajudar a pessoa a processar uma experiência dolorosa e a encontrar maneiras de lidar com a situação. Ela também pode incentivar o autocuidado e a busca por apoio social. Alegria. Alegria é uma emoção positiva que ocorre quando atingimos objetivos ou experimentamos algo prazeroso. Ela está relacionada ao prazer, felicidade e gratificação. A alegria tem um papel adaptativo, pois aumenta a motivação, promove o bem-estar e fortalece os laços sociais. Surpresa. Surpresa é uma emoção desencadeada por eventos inesperados, seja de forma positiva ou negativa. Ela pode ser uma resposta a algo novo ou incomum, sendo uma emoção rápida e de curta duração. Sua principal função é alertar o indivíduo para a necessidade de prestar atenção ao ambiente, especialmente quando algo inesperado ocorre. Desgosto. Nojo. Desgosto, ou nojo, é uma emoção ligada a estímulos que são percebidos como potencialmente prejudiciais, como alimentos estragados ou comportamentos repulsivos. Essa emoção tem uma função protetiva, ajudando o indivíduo a evitar coisas que possam causar dano à saúde ou ao bem-estar. Essas 6 emoções básicas são universais, o que significa que são experimentadas por todas as culturas, e têm um fundamento biológico em nosso sistema nervoso. Elas são rápidas, automáticas e têm funções adaptativas importantes, ajudando-nos a reagir de maneira eficaz às mudanças em nosso ambiente. As emoções secundárias são mais complexas do que as emoções básicas e surgem a partir de uma combinação delas. Elas estão frequentemente ligadas a processos cognitivos mais elaborados e podem ser influenciadas pela cultura, experiência de vida e contexto social. Exemplos de emoções secundárias incluem culpa, vergonha, orgulho, embaraço e ciúmes. Essas emoções podem envolver a avaliação de uma situação e a reflexão sobre si mesmo ou os outros. São emoções mais sofisticadas, pois muitas vezes surgem a partir da interação com as emoções básicas. 4. O que é a teoria da inteligência emocional e quem foi Daniel Goleman? A teoria da inteligência emocional foi popularizada por Daniel Goleman em seu livro de 1995. Goleman define a inteligência emocional como a capacidade de perceber, controlar e avaliar as próprias emoções, assim como as emoções dos outros. Ele propôs que a inteligência emocional é essencial para o sucesso e bem-estar em várias áreas da vida, mais importante até do que o QI. Quociente de inteligência. A teoria de Goleman abrange 5 componentes principais da inteligência emocional. 1. Autoconhecimento emocional, capacidade de reconhecer e entender as próprias emoções. 2. Autocontrole emocional, habilidade de controlar e redirecionar emoções disruptivas. 3. Motivação, ser capaz de se automotivar e manter o foco em objetivos. 4. Empatia, habilidade de entender as emoções dos outros e responder de forma apropriada. 5. Habilidades sociais, capacidade de gerir relacionamentos e de interagir eficazmente com os outros. Goleman argumentou que a inteligência emocional é uma habilidade crucial para o sucesso pessoal e profissional, pois afeta a maneira como lidamos com relacionamentos, tomamos decisões e gerenciamos o estresse. 5. Diferenciar emoção e sentimento. Emoção refere-se a uma reação imediata, intensa e de curto prazo a um estímulo, sendo uma resposta automática do organismo. Já sentimento é a interpretação consciente e prolongada da emoção, ou seja, uma experiência subjetiva que ocorre após a emoção ser processada pelo cérebro. Por exemplo, você pode sentir medo, emoção de uma situação perigosa, mas, depois de refletir sobre isso, pode desenvolver o sentimento de ansiedade ou preocupação com a segurança. 6. Quais são os períodos de desenvolvimento infantil de acordo com Piaget? Jean Piaget, psicólogo suíço, desenvolveu uma teoria do desenvolvimento cognitivo infantil que descreve como as crianças constroem seu entendimento do mundo ao longo do tempo. Segundo ele, o
Desenvolvimento do pensamento acontece em 4 estágios sequenciais, que refletem mudanças qualitativas na forma de pensar, perceber e interagir com o ambiente. O primeiro é o estágio sensório-motor, que vai do nascimento até cerca de 2 anos de idade. Nesse período, o bebê aprende sobre o ambiente por meio dos sentidos e dos movimentos. A criança começa a entender a relação entre suas ações e os efeitos que produzem, desenvolvendo, ao final desse estágio, a permanência do objeto, ou seja, a noção de que os objetos continuam a existir mesmo quando estão fora de vista. O segundo é o estágio pré-operatório, que ocorre aproximadamente entre os 2 e 7 anos de idade. Nessa fase, a criança desenvolve a linguagem, o pensamento simbólico e a capacidade de brincar de faz de conta. No entanto, o raciocínio ainda é limitado e marcado pelo egocentrismo cognitivo, uma das características mais importantes desse estágio. Isso significa que a criança tem dificuldade de entender o ponto de vista dos outros, acreditando que todos percebem e compreendem o mundo da mesma forma que ela. Por exemplo, ela pode achar que, se ela sabe de algo, todos ao seu redor também sabem. Esse egocentrismo não é egoísmo, mas sim uma etapa natural do desenvolvimento, que vai sendo superada com o tempo, conforme a criança amadurece cognitivamente e socialmente. Entre os 7 e 11 anos, a criança entra no estágio das operações concretas. Nesse período, o pensamento torna-se mais lógico e estruturado, mas ainda depende de situações concretas, observáveis e manipuláveis. A criança desenvolve noções como conservação e entendimento de que quantidade não muda apenas porque a aparência se altera, reversibilidade, classificação e seriação. Embora o raciocínio já seja mais organizado, ela ainda tem dificuldade com ideias abstratas ou hipotéticas. A partir dos 11 ou 12 anos, inicia-se o estágio das operações formais, no qual o adolescente passa a pensar de forma abstrata, lógica e sistemática. Ele é capaz de formular hipóteses, raciocinar sobre possibilidades futuras e resolver problemas complexos que não dependem mais de experiências concretas. Surge o pensamento hipotético-dedutivo, fundamental para o pensamento científico e filosófico. Esses 4 estágios propostos por Piaget descrevem a evolução progressiva do raciocínio humano. Desde a ação prática nos primeiros anos de vida até a capacidade de abstração e pensamento crítico da adolescência. A teoria mostra que o desenvolvimento cognitivo não é apenas uma acumulação de conhecimentos, mas uma transformação na maneira como a criança compreende e interage com o mundo ao seu redor. 7. Qual é a influência da linguagem no desenvolvimento da criança? A linguagem exerce um papel fundamental no desenvolvimento infantil, sendo uma ferramenta essencial para a comunicação, o pensamento e a aprendizagem. Desde os primeiros anos de vida, ela permite que a criança expresse desejos, compreenda o mundo ao seu redor e interaja socialmente. Além disso, a linguagem está intimamente ligada ao desenvolvimento cognitivo por meio dela. A criança organiza pensamentos, internaliza regras sociais, adquire novos conhecimentos e desenvolve a capacidade de refletir sobre suas próprias ações. A linguagem também facilita o controle do comportamento e o desenvolvimento da memória verbal e da atenção. Nesse processo, os estímulos linguísticos são de extrema importância. Desde os primeiros meses de vida, a qualidade e a frequência da exposição à linguagem, seja por meio da fala dos pais, da leitura, das músicas ou de conversas no cotidiano, tem impacto direto na construção do vocabulário, na compreensão verbal e na fluência da criança. Quanto mais a criança é estimulada linguisticamente, maior é seu repertório linguístico e mais complexa se torna a sua capacidade de compreender e expressar ideias. Crianças expostas a ambientes ricos em linguagem tendem a desenvolver melhor desempenho escolar, habilidades sociais mais desenvolvidas e maior autonomia cognitiva. Portanto, os estímulos linguísticos precoces e consistentes são fundamentais para promover o pleno desenvolvimento da
linguagem e das funções cognitivas associadas. 8. O que é a dislexia? A dislexia é um transtorno específico da aprendizagem que afeta a capacidade de leitura, escrita e soletração, apesar da inteligência normal e de acesso à educação adequada. Indivíduos com dislexia têm dificuldade em associar letras aos sons correspondentes e, por isso, demoram mais para reconhecer palavras e compreender textos. É uma condição de base neurológica, geralmente hereditária, e não está relacionada à falta de esforço ou motivação. 9. O que é a teoria das inteligências múltiplas de Gardner? A teoria das inteligências múltiplas, proposta por Howard Gardner, sugere que a inteligência não é uma habilidade única e geral, mas sim composta por diferentes tipos independentes. Gardner identificou inicialmente 7 inteligências, e depois acrescentou outras. Entre elas estão inteligência linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-sinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Essa teoria amplia a visão tradicional de inteligência, valorizando talentos diversos que vão além do raciocínio lógico e da linguagem verbal, como habilidades artísticas, sociais ou motoras. 10. Diferencie pensamento e consciência. O pensamento é o processo mental que permite organizar, interpretar, planejar e resolver problemas. Ele envolve raciocínio, julgamento, imaginação e tomada de decisões. Já a consciência refere-se ao estado de estar ciente de si mesmo e do ambiente ao redor. A consciência permite que o indivíduo perceba pensamentos, emoções e sensações em tempo real. Em outras palavras, o pensamento é um conteúdo que pode estar dentro da consciência, mas nem todo pensamento é necessariamente consciente. 11. Diferencie pensamento convergente e divergente. Dentro dos tipos de pensamento, o convergente é aquele focado em encontrar a única resposta correta para um problema, sendo comum em testes objetivos e questões com solução exata. Já o divergente é criativo e aberto, voltado para gerar múltiplas soluções ou ideias, sendo essencial em atividades artísticas, inventivas e de brainstorming. O pensamento divergente favorece a inovação, enquanto o convergente foca na precisão. 12. O que é a afasia de Broca e a afasia de Wernicke? As afasias de Broca e de Wernicke são 2 tipos de distúrbios de linguagem causados por lesões em áreas específicas do cérebro. A afasia de Broca resulta de danos na área de Broca, localizada no lobo frontal esquerdo, e afeta principalmente a produção da fala. Pessoas com essa afasia falam com esforço, frases curtas e com pouca fluência, mas geralmente compreendem bem o que ouvem. Já a afasia de Wernicke, causada por lesão na área de Wernicke no lobo temporal esquerdo, compromete a compreensão da linguagem. O indivíduo fala com fluência e em ritmo normal, mas seu discurso pode ser incoerente, com palavras trocadas ou inventadas, e tem dificuldade em entender o que é dito.